Olá, tudo bem? Bom dia, a paz esteja convosco, né? Hoje é domingo, 26 de outubro, né? Não sei se é 26 ou 25, acho que é 25 de outubro de 2020. Nós estamos aqui, meu nome é Michel Vinagre, sou pastor presidente da Igreja Batista Alfa e Ômega. Nós estamos dando continuidade ao estudo, né, das parábolas de Jesus. Falamos, né, semana passada sobre a parábola do grão de mostarda e estamos dando continuidade agora e falando sobre a parábola do fermento, né, ou da levedura. Essas duas parábolas são bem intrínsecas, é bem legal você ouvir a do grão de mostarda, né? A parábola do grão de mostarda. Irmãos, antes de nós entrarmos nos nossos estudos, nós estamos com uma agenda bem legal, né? Nós temos o nosso WhatsApp, que é 993850375, onde você pode estar vendo agora no YouTube, entrar ali no link, na página do Facebook, tem um link, você entra e só tem estudos, só programação da igreja, só o administrador posta, né? Para evitar coisas erradas, comentários desnecessários. Então, nós temos as duas redes oficiais, que é o Ibatista, Ibatista Alfiômega no YouTube e Ibatista Alfiômega no Facebook, onde nós temos os canais. Então, qual a nossa programação hoje? Ela vai mudar. Eu vou confirmar com vocês, talvez no culto da noite. Nós temos às quarta-feiras o estudo do livro de o estudo sobre a vida do apóstolo Paulo no portal Ondas Cariocas, terça-feira ao vivo, das de 18 às 19. E no portal Folhas Cariocas, né, que é o grupo Folhas Cariocas, Folha Carioca Bar, toda a Baixada Fluminense, com alguns satélites em São Paulo, Minas Gerais, Ubá, Rio. Nós estamos das 22 às 23, mas estou entrando em contato hoje com a produção. Eu acho que eles vão dar outro horário para a gente, vai ser de 15 a 15h30. E eu vou ver se a gente faz, em vez de uma hora, dois horários de meia hora, mas eu vou informar vocês. E sexta-feira, estudo sobre Filipenses, já estamos no capítulo 4, partindo para o final. E aqui domingo, as parábolas de Jesus. Salvo isso, amado irmão, você que gosta, né, quer evangelizar, peço que você compartilhe. Então, a palavra do Senhor ela vai falar em Lucas 13, 20 e 21. Se você puder ler conosco, ela vai falar sobre a parábola do fermento, né? O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo seja levedado, né? Então, meus irmãos, essa parábola, né, da mostarda que nós vimos, se você observar, a parábola do grão de mostarda está no Lucas 13, 18 e 19. E a parábola do fermento, a parábola da massa levedada, né? Ela está no Lucas 13, 20 e 21, então são bem curtas, né? Então, quando nós falamos da parábola da mostarda, nós estávamos falando que ela se refere ao crescimento exterior, ela é muito questão exterior, né? Nós estávamos falando sobre muito atrelada à questão exterior. Então, o grão de mostarda, né? Ele é pequenininho e ele forma uma árvore. E ali a gente explorou, né? Que esse é o reino de Deus, né? Ele começa pequeno e ele se expande. E ali o grão de mostarda diz que as árvores, né, a árvore do grão de mostarda, os passarinhos ficam em cima, ou seja, nós nos tornamos acolhedores. E o grão de mostarda, né? E a parábola do fermento, como uma está falando sobre a questão exterior, né? A parábola da semente, ela se refere ao crescimento exterior do reino do céu. E a parábola do fermento, ela é sobre a questão interior do reino do céu. Isso é bem interessante, né? Porque nós temos um crescimento exponente que não é ruim, mas esse crescimento exponente dos reinos dos céus, ele tem que estar atrelado a um crescimento interior. Então, o retrato da igreja riquíssima, com vários templos, mas a minha igreja cresceu. Se ela não tiver
santidade, bondade, atos, é inócuo isso. Então Jesus ele está trabalhando ali com coisas bem exemplos. Você vai crescer, mas tem que crescer de uma forma equilibrada, né? Tem que ser alguém por dentro, não vale só o exterior. E ele vai falar sobre isso, né? É, Jesus utilizou mensagens simples. Eu estou lendo algumas anotações aqui. Jesus utilizou uma mensagem simples e objetiva nessa parábola, algo que facilmente pode ser compreendido. Ele descreveu a situação corriqueira, né? Diferentes interpretações sobre a parábola do reino do fermento é, aparecem. Então, o que acontece? Jesus ele pegou uma situação corriqueira, né? Ele tirou assim, quando se faz massa, você tem a farinha, você tem o fermento, você tem o sal e a água. Ele nem colocou isso, ou seja, porque era muito fácil para as pessoas compreenderem. Ele quis incentivar o fermento. O cristão, ele tem uma resistência muito grande ao fermento, porque simboliza heresia, mas você tem que ter muito cuidado. Você tem que interpretar as coisas bíblicas com seu contexto. A serpente é muito atrelada a coisa ruim, o adversário, mas a Bíblia vai falar que o Filho do Homem foi levantado como aquela serpente no deserto. Então você tem que entender o contexto. Deus não trabalha como palavras absolutas, né? O invisível, agora a grande questão é o seguinte, você quando faz uma massa e faz aquela levedação, né? E você faz todo aquele trabalho e coloca o fermento, o que você faz? Você bota a massa para descansar. E a massa, ela vai crescer, e isso a gente está falando com essa questão do pão, mas hoje a gente teria vários exemplos, bolo, até outros tipos de comida, né? E nós temos que entender o seguinte, aquele trabalho de crescimento, ele é invisível. Você pode até pegar um programa de culinária legal, que bota ali a câmera no forno e vai mostrando, mas ele é um trabalho invisível, né? Ele é um trabalho que não aparece. Então, meus irmãos, o fermento ele tem vários ensinamentos. Tá? A Bíblia diz que ela aplicou em 3 doses. Isso também pode simbolizar, para alguns, né, simboliza que estava falando dos gentios, dos judeus e dos samaritanos, uma visão escatológica. Outros interpretam que 3 doses, porque este fermento, né, ele tem que trabalhar na corpo, alma e espírito, né? Tem que ser um trabalho de crescimento amplo. Não adianta, você já viu uma pessoa ser espiritual e ser carnal? Você já viu uma pessoa ter um espírito bom, mas uma alma ruim? Então, essas 3 medidas, né, é o ensinamento de que a obra de Deus, né, invisível, que é gerada através do Espírito Santo, através da palavra, através da promessa de Deus na nossa vida, através do amor de Deus, que acontece com que nós não vemos, ela vai atuar em todas as áreas da minha vida e da sua vida. Né? Outra outro grande ensinamento aqui que eu quis fazer, né? Podemos citar pelo menos 3 importâncias dessa parábola, dentre muitas, né? O invisível demonstra resultados visíveis, né? Ou seja, é invisível aquele crescimento do fermento, mas o resultado ele é visível. E assim é a obra de Deus. Você não sabe como chegou, você não sabe como aconteceu, mas aconteceu, está todo mundo aí para ver. Aquele que era essa é a mensagem de João Batista, né? O que eu tenho que fazer para dar o reino do céu? Olha, aquele que rouba e não rouba mais, aquele que defraudava seu irmão, restitua-lhe em dobro. Então, algo aconteceu. Aquela pessoa que dava um tiro, agora passa, deixa para lá. Aquela pessoa que pagava na mesma moeda, ela vai e abençoa. Algo aconteceu, né? Como esse fermento, né? Então, olha que coisa interessante aqui. O fermento fica visível na massa, mas todos podem ver o seu efeito, né? Invisível na massa. Então, da mesma forma, o reino de Deus, reconhecido no coração e vida dos cidadãos desse reino, ainda que pareça invisível no mundo de hoje, está presente, agindo ativamente em resultados visíveis. Podemos perceber seu poder e sua presença. A obra de Deus, ela pode não ser vista, mas ela é sentida. Você pode não ver Deus, mas você sente Deus.
né? Outro coisa interessante eu já adiantei, né? Esse é o primeiro grande ensinamento, né? É algo invisível, mas ele aparece na tua vida. Segunda coisa, né? O fermento atinge cada parte da massa, né? Enquanto a massa está descansando em seu processo de levedura, cada partícula dela está sendo atingida, a fim que ela cresça, né? Nós, como seguidores de Cristo, devemos fazer com que o reino de Deus atinja cada segmento da nossa vida. Os cidadãos do reino de Deus devem combater as condições de miséria no mundo, devem ficar atentos às necessidades dos pobres, prezar pela melhoria na educação, devem ser solidárias às causas sociais e legítimas, precisam defender a justiça frente às injustiças praticadas, devem exigir honestidade dos que foram eleitos para governar, precisam promover a moralidade e a decência. Resumindo, devemos agir com integridade em todas as áreas, assim que o ensinamento das Escrituras sejam relevantes em todos os lugares. Os cristãos devem fazer com que a obediência a Cristo reflita em todas as esferas da vida. Então, nós temos que ter essa noção que, assim como o fermento ele atinge toda a parte da massa, a obra de Deus ela tem que ser completa na nossa vida. Deus não é um Deus de metade. É muito ruim quando você ouve, né, de uma pessoa convertida, olha, Jesus, eu não aceito isso. Irmão, você pode ter uma linguagem melhor. Jesus, eu não consigo fazer isso. Senhor, me ensina a entender isso. Mas você não pode impedir o agir de Deus na tua vida. O agir de Deus na tua vida ele é invisível, mas ele traz fruto. O agir de Deus na tua vida ele é invisível, mas ele é visível a obra do que Deus faz. E ele vai atuar em todas as questões. Enquanto você dorme, no sentido de descansar, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando agora quando você está fraco. Deus está trabalhando no teu choro. Deus está trabalhando na tua necessidade. Deus está trabalhando, não é pela nossa força. A massa cresce quando ela está descansando. A massa cresce quando ela está ali. Se bater a massa e não deixar descansar, ela não cresce. Não adianta. Minha glória, diz o Senhor. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A glória de Deus tem que estar na nossa vida. O mundo tem que entender o que Jesus fez conosco. Como aquele homem pode sustentar aqueles 4 filhos? Como aquela mulher pode sustentar aqueles 4 filhos? Como aquela moça tão jovem dá tanta dignidade? Como? Como? E fica aquelas interrogações. E vão ouvir, é o poder do Senhor, foi a misericórdia do Senhor que me deu sabedoria para mim não me prostituir. Foi a misericórdia de Deus que guardou meus filhos do mal. Foi a misericórdia de Deus que fez com que um salário mínimo se transformasse em 10, porque o que eu faço com ele não é palatável à matemática, não é explicável, porque é algo sobrenatural de Deus. O reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. Ele vai crescer, é algo externo, é algo valoroso. As pessoas vão ver a glória da igreja. Nossa, como esse povo cresceu, como tem templos, mas se não tiver esse segunda parte, o reino de Deus é semelhante ao fermento, que a mulher tomou em 3 medidas. Cadê o interior? Cadê, sabe, a bondade? Cadê aquele gesto? Cadê aquela vida transformada? Que igreja é essa tão grande, mas que não olha para os pobres, não olha para quem tem fome, não olha para quem está necessitado, não olha para a sua membresia, para as viúvas e para os doentes. Não adianta crescimento exterior como o da parábola que nós pregamos no domingo passado, do grão de mostarda, se não tiver um crescimento interior da mesma proporção, se não tiver a bondade de Deus, se não tiver a graça de Deus, se não tiver o poder de Deus na nossa vida, transformando. Essa mulher colocou o fermento em 3 porções, porque ali ela está falando simbolicamente, tem que cuidar do corpo, um cristão não pode ser carnal, tem que cuidar da alma, um cristão tem que ter uma mente abençoada, não capçosa, tem que cuidar do espírito, um cristão
tem que estar santificado. Um cristão cresce na adversidade. Um cristão cresce depois que se bate muito. Mas um cristão cresce quando está descansando nos braços do Senhor. Aquietai-vos e saber que o Senhor é Deus. Para cada dia há um mal já. Não ficais ansioso quanto o dia de amanhã. O Senhor já proveu na tua vida. E ainda se Ele não te der da maneira como você quer, Ele é poderoso para fazer história. Deus, Ele pode te dar riqueza, mas Deus também pode não te dar riqueza, mas fazer com que você viva na riqueza. Deus, Ele é poderoso. E como é viver na riqueza sem ter riqueza? As coisas vão acontecendo. Quantas pessoas às vezes não têm dinheiro para um plano de saúde, mas Deus prepara o melhor hospital, prepara uma pessoa que abençoa. Quantas pessoas às vezes não têm a situação, mas Deus vai lá e pega uma irmã e te abençoa. Não interessa o meio, esquece essa vaidade humana esdrúxula dessa sociedade capitalista. O importante é como você está. Você está vestido, você está comendo, você tem casa, você tem saúde. Agradeça a Deus, porque você está vivo, como eu li em alguns posters, né? Não estamos vivos por causa de máscara. Não estamos vivos por causa de isolamento social, nem por álcool gel. Estamos vivos porque o poderoso Deus nos abençoou e nos protegeu. E aqueles, muitos dos nossos irmãos que foram, que misericórdia e consolo esteja sobre toda a família. Agradeça a Deus pelo fôlego de vida. Cresça, esse crescimento invisível, mas que é notório que as pessoas virão. Elas não vão compreender como esse bolo cresceu, como essa massa cresceu. Foi o poder de Deus que atuou de uma maneira invisível, mas agora é visível, né? Essa lição integra a missão da igreja, conduta que é a esperança de nós, seguidores de Cristo. E cada segmento da nossa vida nem é algo à parte da direção do mundo, ao contrário, nossa conduta diante da sociedade está diretamente conectada ao evangelizar, de modo que é a parte integrante da nossa missão. E eu fecho com Mateus 5,16, que diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Você é o retrato daquilo que Deus fez. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor ao teu coração. Que você, junto, né, com um grão de mostarda, cresça, mas não seja só algo exterior. Que você seja como essa massa, levedado, tocado pelo Espírito Santo, transformado. E aquele trocinho que era para ser desse tamanhozinho vai virar desse tamanho. Por quê? Porque o Senhor operou. Deus, resumindo tudo nessas duas parábolas, Deus faz crescer de maneira exponencial, mas Deus prefere que você cresça de maneira interior, porque o que cresceu de maneira interior é aquele que tem alicerce para sobreviver no dia mau. Que Deus te abençoe. À noite nós estaremos trazendo outra parábola em nome de Jesus. Bendito Deus, eterno Pai, visita cada ouvinte da Igreja Batista Alfa-Ômega, que a tua mão grandiosa venha estar sobre eles. E com o amor de Deus o Pai, a graça maravilhosa de Jesus o Filho e a doce comunhão do Espírito de Deus esteja sobre a tua vida, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus te abençoe ricamente.